Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise do tema Competências da União. Muito bem, vimos na aula passada a competência legislativa da União. Vimos que a competência do 22, que é a competência privativa, não se confunde com a competência do 24, que é a competência concorrente. E a diferença é que quando a competência é privativa, ela somente é da União. A União tem até a possibilidade de delegá-la, mas a regra é que a competência cabe à União, ou seja, todos os temas do 22 são de competência da União legislar. Já os temas do 24, a competência é de todos os entes da federação. Mesmo o município não estando mencionado no caput, o município também tem competência concorrente. A diferença é que, como a competência é concorrente, o constituinte, na tentativa de uniformizar assuntos que são fundamentais nessa temática de competência concorrente, estabeleceu a possibilidade da União editar normas gerais. Então, a norma geral é uma lei que tem por propósito tentar uniformizar aquela temática num contexto nacional. Isso não significa que os demais não possam legislar, senão não seria competência concorrente. Eles podem, todavia, eles podem legislar desde que não legislem contrariamente à norma geral. Por isso, competência suplementar. Se não houver norma geral, todos os entes têm competência plena e aí podem editar as suas próprias leis. Se acontecer de editar a sua própria lei e posteriormente aparecer uma norma geral, isso é importante. A lei que é contrária à norma geral fica revogada, anulada, invalidada. Eficácia suspensa. Eu dou uma pausa na lei. Vamos supor uma lei estadual e depois vem a norma geral. A lei estadual é a contrária. O que acontece com a lei estadual? Fica parada. Eficácia suspensa. Por quê? Porque se a norma geral for revogada, a lei estadual volta a viger plenamente. Cuidado com essas questões. Outra questão importante é a gente distinguir a lei nacional, a lei federal e a norma geral. Lei federal só em âmbito da União. Lei nacional em todos os âmbitos da federação. É que a gente usa tudo lei federal. Inclusive, o próprio constituinte utiliza a expressão lei federal de forma inapropriada. A técnica, digamos assim. Mas, para a gente concluir essa ideia de raciocínio que a gente está construindo e depois continuarmos com a matéria, vamos fazer por última distinção. O artigo 22 tem os temas de incumbência da União na competência privativa. Os temas que estão ali previstos no 22 são aplicáveis somente à União? Não, aplicável em todos os âmbitos da federação, a todo mundo. Portanto, todos os temas constantes do 22 vão resultar em leis nacionais. Exemplo, Lei 10.406 de 2002, o Código Civil. Ok? Então, o Código Civil é lei federal? Não, é lei nacional. Muito bem. Por que lei nacional? Porque é aplicável em todos os âmbitos da federação. Direito civil é competência privativa, portanto, é lei nacional e só isso. Agora, no 24, eu tenho os temas que são de competência de todos. Ou seja, eu posso ter a lei norma geral, a União tentando uniformizar, mas também os demais legislando. Esta norma geral, que é aplicável na tentativa de uniformização da temática em âmbito nacional, ela também é aplicável em todos os âmbitos da federação. Portanto, a norma geral é uma lei nacional. Por quê? Porque é aplicável em todos os âmbitos. Mas a norma geral não é qualquer lei nacional. É a lei nacional aplicável na competência concorrente, ou seja, que permite que outros entes ainda editem outras leis sobre essa temática. Exemplo, Código Tributário Nacional.
O CTN, o Código Tributário Nacional, é uma lei nacional norma geral. Por quê? Porque o CTN ele tenta uniformizar, mas isso não significa que não existam outras leis nas várias esferas da federação na tentativa ali de regular a questão em ordem regional e em ordem local. Então, cuidado com essas distinções. Isso significa que toda norma geral é uma lei nacional, mas nem toda lei nacional é uma norma geral. Norma geral são só os temas previstos no artigo 24 da Constituição. Agora, uma questão interessante que é importante a gente fazer agora é a seguinte. O artigo 22 traz competência privativa, o 24 competência concorrente. E o seu examinador, como tem o coração peludo, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar. E isso daqui é chatíssimo de estudar. Então, duas dicas e aí depois a gente avança na matéria. Primeira dica. O que você vai ter que fazer? Porque você vai passar no exame. Primeiro que você tem que acreditar e segundo que você tem que estudar. Fez as duas coisas, já está aprovado. Então, como você vai estudar e você quer passar, você vai seguir meu conselho. O meu conselho é o seguinte, você vai pegar uma folha sulfite. E não quero que você faça no computador, tá? Eu quero que você faça na mão. E você vai passar um traço nessa folha sulfite. E de um lado você vai colocar competência legislativa privativa, artigo 22. Do outro lado, competência legislativa concorrente 24. Eu vou até fazer aqui esquematizado para que você possa visualizar como que você vai fazer isso para você acertar as questões da prova. Você vai fazer assim, ó, competência legislativa. E você vai passar um traço na sua folha sulfite. Do lado esquerdo, você vai colocar as competências privativas, que são aquelas previstas no 22. Do outro lado, os temas de competência concorrente. Ok? Artigo 24. E aí você vai copiar. À mão. Não é para fazer no computador, não é para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Não é esse o propósito. É que quando você copia, você literalmente também está estudando. Então, você vai copiar as duas. E depois, você vai começar a fazer a leitura comparando um texto com o outro. Adianta fazer uma vez? Não vou mentir para você. Você vai ter que fazer isso várias vezes. Até que você já esteja literalmente, ó, mandando muito bem, já conseguindo distinguir a competência privativa da competência concorrente. Agora eu tenho uma dica para você. A dica é a seguinte. Como o seu examinador gosta muito de trocar o inciso 1 do 22 com o inciso 1 do 24, a gente tem dois métodos mnemônicos para ajudar aí você a acertar a questão da prova. O 22, inciso 1, traz então os temas que são de competência da União. São aquelas leis nacionais que a União tem que legislar. Os demais entes não têm competência, salvo se for delegado, mas o que é excepcional. Quais são os temas? Como que eu decoro? Capacete DPM. O D é só para dar sonoridade, não tem significado. Capacete PM. E o 24.1 é o PUFET. Então, capacete PM e PUFET. O que significa capacete de PM? E aí você vai fazendo ali a assimilação de cada uma. Capacete de PM, cada uma das siglas vai significar direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. São 10. Vou repetir. Civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, direito do trabalho é tema de competência privativa da União. Pode ter lei estadual trabalhista? Não, salvo se houver delegação específica por meio de lei complementar. Direito eleitoral, pode ter lei eleitoral municipal? Não, de novo, salvo se houver a delegação específica por meio de lei complementar. Direito civil, a mesma coisa. Direito comercial, direito penal, gente, processual, tudo que é processo sempre é competência privativa, ok? Cuidado, sempre cai na OAB também. Agora, o que significa o PUFET? O PUFET significa direito penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico e tributário.
Vou repetir: penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico e tributário. Agora eu falo assim, professora, como que eu vou memorizar? É só também você pensar. Existe lei tributária municipal? Existe. Então, se existe é porque a competência é concorrente. Direito tributário financeiro está ligado à ideia. Então, os dois são competência concorrente. Aí tem o penitenciário, o econômico e o urbanístico. De todos os temas do 22, ou seja, a competência privativa, quais são os mais importantes que mais caem? Então, o capacete PM, que é o 1, e também serviço postal, trânsito e transporte, seguridade social, registros públicos e as normas gerais sobre licitação, ok? Esses são aqueles que acabam, os dispositivos que acabam mais caindo na prova. Depois, competência concorrente, além do PUFET, que é o inciso 1, também juntas comerciais, custas de serviços forenses, previdência social, proteção e defesa da saúde e também a organização, garantias e direitos das polícias civis, que aí o âmbito é estadual. O que eu quero que você faça? Monte a sua folhinha, pegue, faça a comparação das duas. Depois, do outro lado, você vai virar e vai colocar as competências materiais. Então, no fundo, sua folhinha vai ficar assim. De um lado, competência legislativa. Coluna da esquerda, competência privativa. Direita, competência concorrente. Do outro lado, da coluna da esquerda, competência exclusiva, 21. Do lado direito, competência comum do 23. Aí de um lado fica a competência que é do executivo e do outro a competência que é do legislativo. Pode ir por mim. Se você fizer isso, você vai acertar a sua questão da OAB. E é literalmente uma questão que faz você aprovado para a segunda fase e conseguir passar essa etapa, né, tão esperada na sua vida depois da formação na faculdade. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe. E eu convido vocês para assistir o próximo bloco para a gente encerrar o tema de competências na Constituição. Até lá!